Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vivagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pratoshmaha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão a todos pela presença. Então, nós estamos oficialmente dando seguimento no capítulo 8, Karma Yoga, do Essência da Iluminação, que, para quem está acompanhando o livro físico, está localizado na página 118, e a gente dá seguimento a partir do segundo parágrafo. Karma Yoga trabalha o ego, sobre o ego, o autor das ações. O ego é aquela parte do corpo sutil que realiza as ações para apreciar os resultados. É também a parte que possui a ação e seus resultados. As palavras eu faço, eu aprecio, isso é meu, pertencem ao executor de ações. Para alguém que busca a liberação, essas ideias são obstáculos, porque elas promovem vássanas prejudiciais e obstruem o conhecimento. As pessoas adoram culpar sua infância e circunstâncias de vida por seus sentimentos desconfortáveis. É um bom negócio para os psicólogos. Minha mulher chama isso de feridologia. Suponho que a expectativa seja que, se eles compreenderem o que aconteceu e o que lhes causou, eles poderão, de alguma maneira, sentir alívio de seus sentimentos ruins. Mas o Vedanta diz que você não precisa olhar tão longe para saber a fonte de seus problemas emocionais. A explicação, como dissemos no último capítulo, é muito simples. Você não está recebendo o que quer. Você faz o que faz, esperando que o resultado faça você se sentir bem. Quando você não alcança o resultado que quer, sente algum tipo de raiva, rajas, ou desapontamento, que pode levá-lo à depressão, tamas. Todas as emoções desconfortáveis são geradas por rajas e tamas, ou rajas e tamas, ok? É muito difícil discutir com essa lógica, porque quando você consegue o que quer, você se sente ótimo. Obter o que ele quer todas as vezes é a ideia que o autor das ações tem de felicidade. Não estamos dizendo que você deva ou não obter o que quer. Você faz o que faz para obter o que quer. Existe uma noção estranha no mundo espiritual, popularizada pelo ensinamento de Buda, de que o desejo é a causa do sofrimento, que você não deveria querer nada, mas é impossível não querer algo. Isso não depende de você. Você veio para a Terra cheio de desejo, e o desejo lhe motiva de manhã até de noite, normalmente até o dia que você morre. Então, somos favoráveis a você obter o que quer. Tudo o que estamos dizendo é que obter o que se quer não é assim tão simples. Bom, então, trazendo um pouquinho de comentários sobre essa parte, quando ele fala de autor das ações, né, o fazedor de ações, ele está dizendo sobre alguém que depende das ações para se completar, alguém que faz as ações, planeja as ações com um apego aos resultados das ações, tá? Então eu só sou fazedor de ações
se eu estou apegado aos resultados das ações. Quando eu não tenho esse apego, eu me libero, me liberto dessa condição de fazedor. Essa condição de fazedor, ela está vinculada diretamente com a identificação com o nosso complexo corpo-mente. Então, que é o ego, né? Então, todas as vezes que eu me identifico com um indivíduo, o indivíduo Thaís, né? A pessoa Thaís, e que tem que conquistar, que tem que fazer algo para ser reconhecida, que tem. Toda vez que a gente se pega nessa condição, eu tenho que, eu preciso de, eu estou me identificando com o complexo corpo-mente, tá? Então, eu estou automaticamente me vinculando aos resultados, criando uma expectativa de resultado que, consequentemente, né, inevitavelmente, tende a me trazer mais e mais apego. Se dá certo, se me traz o resultado, a recompensa que eu quero, eu vou cada vez mais me vinculando a esse sistema, a esse mecanismo, e vou ficando mais dependente desse mecanismo. Se não traz o resultado, eu me encontro no estado de sofrimento, né? De raiva, que vem de rádias, ou de depressão que vem de tamas. Depende desse guna que está predominante em mim nesse momento que eu me encontro com essa desilusão, né, do resultado da ação. Então, o Karma Yoga, ele te ensina a fazer essa caminhada de desapego aos resultados da ação. Obviamente, nós temos que tomar infinitas ações durante o nosso dia, durante a nossa vida, né? Nós temos que tomar decisões, nós temos que encontrar caminhos, eleger caminhos, priorizar caminhos, isso faz parte da vida. Então, quando a gente define, por exemplo, uma jornada profissional, eu desejo ser um médico ou ser um profissional do esporte, o que seja, eu vou manifestar um desejo e vou percorrer aquele caminho. Porém, o perigo está em eu acreditar que eu sou aquilo, que aquilo me define, né? Não, eu estou desempenhando o papel que faz parte do meu complexo corpo-mente, que não sou eu. Então, é basicamente essa a ideia, né? De que a gente defina ações, que a gente realize ações, mas sem essa identificação com o complexo corpo-mente, sem se definir através dessas ações, tá? E dos resultados dessas ações. Essa é a ideia do fazedor de ações. Então, todas as vezes que vocês ouvirem esse termo aqui, fazedor de ações, lembrem que esse termo diz respeito a esse apego aos resultados. Karma Yoga, o destruidor do estresse. Ansiedade pelos resultados das ações é um termo sofisticado para estresse. Se você perguntar às pessoas por que elas meditam, a maioria irá dizer para eliminar o estresse. A meditação elimina o estresse, mas não elimina a causa do estresse. Essa é o motivo pelo qual as pessoas meditam, por muitos anos sem sucesso. E é a razão pela qual tantos meditadores abandonam a meditação em favor de alguma outra abordagem. O Karma Yoga elimina a causa do estresse, exaurindo os medos e desejos que produzem o estresse. Então, o estresse está vinculado diretamente ao apego aos resultados, né? Então, quando eu estou muito vinculado a um resultado, a obtenção de um determinado resultado, eu costumo me estressar por isso. Eu costumo trazer uma energia exacerbada por isso, que vai, de algum modo, causar um desequilíbrio no meu organismo, né? Então, isso é sintoma de estresse, ok? Então, quando o Karma Yoga traz esse antídoto, que antídoto é esse? É o desapego aos resultados, né? Ao fazedor de ações, essa liberação dessa condição, ok? Os resultados não dependem de você. Infelizmente, como dissemos antes e nunca nos cansamos de dizer,
Existe um pequeno problema quando você quer o que quer. Os resultados das suas ações não dependem de você. Essa é uma informação não muito bem-vinda. Embora isso nunca acabe, a cada 20 anos, mais ou menos, o materialismo espiritual se torna uma obsessão no mundo espiritual, na forma de um ensinamento como o segredo. Todo mundo aqui conhece o segredo, né, gente? Ficou muito famoso no Ocidente, né? O único propósito desse tipo de ensinamento é fazer com que o ego sinta que há esperança. Que, tendo sido um fracasso no mundo, ele pode se refugiar na fantasia de que há um jeito especial, uma técnica secreta, que permita que ele controle os resultados de suas ações e vença o campo dármico em seu próprio jogo. A ideia é atraente, porque muitas pessoas espiritualizadas, todo mundo na verdade, são preguiçosas e não gostam da ideia de serem controladas por qualquer coisa. Quando você consegue ver através dessa ideia, você está realmente pronto para ouvir a razão. Se os resultados de suas ações dependessem de você, você teria tudo o que quer. Então, do que dependem os resultados? Da lei do karma e do campo dármico. No sexto capítulo, apresentamos um esboço rudimentar do campo dármico. Eu o chamo de mandala da existência. É um campo vasto. Ele é composto por todos os elementos materiais, os corpos densos e todas as forças e leis que os controlam. Ele inclui os corpos sutis e todas as forças e leis que controlam os aspectos psíquicos, psicológicos e morais do campo, a mente macrocósmica. E, finalmente, ele é fundamentalmente controlado pelo corpo causal e pela lei do karma. E quem sou eu? Eu penso que sou um diminuto excremento de mosca de consciência limitada, nesse vasto e complexo oceano de consciência sonhada. Como parte do campo, eu pareço gerar ações, pequenas ondulações na superfície da vida. Minhas ações não voam para algum outro consciente, porque está situada na consciência. Assim como a cobra, em nosso exemplo lá atrás, se manifesta na corda e parece estar viva quando é percebida num certo contexto. Então, o campo responde, ele produz karma. Karma significa que algo acontece e o karma retorna para o executor da ação, nem sempre por caminhos óbvios, ou, como dizem, o que vai e volta. Isso é expressado de maneira diferente na Bíblia. Você colhe o que planta. Todo mundo sabe sobre o karma, mas ninguém o compreende. Para refrescar a sua memória, a grande questão é: com base no que o campo me retorna minhas ações? Você não pode dizer que o campo não retorna as ações, porque minha vida é nada além dos acontecimentos que o campo da vida me dá. O campo deve ser inteligente de alguma maneira, porque eu não recebo ações que pertencem a você. Se você mata seu cônjuge, a polícia irá aparecer na sua porta, não na minha. Se você bebe álcool, eu não tenho cirrose no fígado. Mas qual princípio determina o resultado? O campo determina o resultado baseado nas necessidades do campo. Bom, deixa eu explicar um pouquinho essa parte aqui, sobre o que eu já consegui capturar, né, de Karma Yoga desse pedaço. O campo, ele significa, ele faz parte do nosso corpo causal. Então, nós temos uma conexão com o campo de uma forma inconsciente, porque o corpo causal, ele está naquele lugar onde a gente não acessa, né? Mas é o corpo causal que faz essa conexão com o campo,
ou seja, com a causa, por isso que chama causal, né? Ele acessa a causa. Então, nós também somos a causa. Nós somos o próprio campo. Como a gente tem um nome comum, né, que se chama centelha divina, tem várias linhas espiritualistas que consideram que somos centelhas divinas. É mais ou menos o mesmo princípio, é a mesma coisa. Como centelhas divinas, o que significa? Que nós fazemos parte de Deus, que nós somos uma parte de Deus. Aqui, o Vedanta escolhe chamar Deus de campo, né? Que é algo em manifesto e, ao mesmo tempo, que se manifesta através dos objetos. Mas o campo em si, ele está além dos objetos, tá? Então, nós também somos o campo. E quando a gente atua de uma forma diferente das leis do campo, isso naturalmente vai trazer um karma negativo, né? Que tem o nome de Papa Karma no Vedanta, em sânscrito, né? E aí, quando a gente faz uma ação favorável, ou seja, harmônica com o campo, isso vai gerar um karma positivo, que é o Punyam Karma, né? Então, nós o tempo todo estamos gerando ações, porque isso faz parte da nossa manifestação aqui na Terra. Então, a gente inevitavelmente tem que agir. E essas ações estão o tempo todo entrando em contato com o campo e gerando um resultado energético para com o campo, né? Então, por que a gente fala, né, que existem leis? E qual que é a primeira lei, por exemplo, do campo? É a lei do ahimsa, né, da não violência. Então, tudo que é, por exemplo, violento no campo vai me gerar um karma negativo. Se eu, Thaís, tiver uma ação violenta com quem quer que seja, e até comigo mesma, porque existem algumas violências que a gente comete conosco, eu estarei gerando papa karma. Por quê? Porque isso é incompatível com o campo. Então, não existe, a gente tem uma ideia cristã, né, que existe um Deus que julga, que está o tempo todo olhando para as nossas sentenças, né? E isso pode fazer sentido de alguma maneira, mas dá uma impressão de que existe algo pessoal nessa história, né? E esses dias eu estava ouvindo uma aula do Bhagavad Gita, onde a Glória deu um belo exemplo, a professora Glória, sobre isso. Ela disse assim, que o campo é igual o vento, né? Então, quando a gente abre a janela e está ventando, esse vento vai derrubar tudo que existe. Se ele está muito forte, ele vai derrubar desde uma colher, que não tem importância nenhuma para você, até aquele vaso que é a herança da sua avó. Ele não vai falar, não, o vaso eu não posso derrubar porque é a herança da avó. Não, o vento é o vento, ele vai chegar na mesma intensidade e vai fazer o efeito dele, né? Causando uma ação e trazendo resultados a partir dessa ação. É a mesma coisa o campo dármico. O campo dármico é como o vento. Ele não está julgando se você foi bonzinho, né? Tipo cartinha do Papai Noel, assim. Ah, ele fez X ações boazinhas e só uma ação que não foi tão boazinha, então eu vou dar uma colher de chá. Não, o campo é o campo o tempo todo. Se você age contra a harmônica do campo, naturalmente ele vai te trazer uma reação, porque é assim que é, não existe nada pessoal, né? Então, eu andei tendo contato assim com algumas pessoas, né, tentando entender o problema de algumas pessoas nos últimos dias, principalmente no Mercúrio retrógrado, né, vieram muitos problemas à tona, e uma das coisas que eu reparei, sabe, as pessoas que mais
têm consciência sobre isso são as pessoas que mais reclamam por não ter essa consciência. Só que também são pessoas que não querem buscar essa consciência, porque esse lugar da reclamação, da negação, é um lugar confortável, né? É um lugar de ignorância, que sim, tem suas vantagens, porque tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? É um jogo de soma zero. Mas eu percebo que quanto mais a gente se queixa, quanto mais a gente reclama do campo, mais ignorante a gente se torna a respeito dessa natureza dele, né? E menos oportunidade a gente tem de investigar quais são as ações que nós estamos tomando, que estão gerando, né, essa reação do campo. Porque realmente é uma questão de ação e reação. E às vezes as coisas não são tão óbvias, não estão tão claras, tão visíveis, mas o Karma Yoga é justamente esse exercício, sabe? A gente conseguir perceber o que as nossas ações estão causando no campo e como a gente corrige essas ações ou harmoniza mais e mais essas ações com o campo, para que essas ações não nos gere papa karma, né? Ou seja, karma negativo. E às vezes a gente não se sente assim desmerecido, desvalorizado, sem perceber, ou então fala: nossa, eu fiz tanta coisa boa nesses últimos X anos, só que eu não estou recebendo uma recompensa sobre isso. Mas nós não conseguimos considerar o que a gente tem de débito de kármico, né? Então, como nós somos seres que não temos fim nem começo, né? Nós não sabemos, nós não temos condições de prever, de visualizar aquilo que a gente trouxe de herança kármica. Então, muitas vezes existe algo que a gente está trabalhando aqui nessa manifestação que não começou aqui e que a gente não tem alcance para perceber, né, de onde veio. E também não faz sentido que a gente tenha esse alcance, porque seria muito doloroso. Imagina a gente ter memória de todas as nossas vidas. O Vedanta tem uma linha do Vedanta que afirma que a gente tem mais de 200 mil vidas. Então imagina a gente tentar resgatar, entender, né, cada existência que a gente teve. Então, durante essas manifestações, a gente fez uma conta, né? Uma conta bancária do karma. E a gente não tem ideia, não tem como prever qual é o saldo dessa conta kármica. Então, às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo e que a gente, de alguma maneira, merece uma recompensa, sendo que, na verdade, a gente só está pagando dívida. A gente só está minimizando uma carga kármica que a gente está trazendo. Então, nós todos que estamos encarnados, nós estamos vivendo, de alguma maneira, uma doença crônica chamada avidya, que é ignorância. A ignorância da nossa real natureza. Se nós estamos encarnados, manifestados aqui, é porque nós ainda não nos rememoramos da nossa real natureza a ponto de nos liberarmos, né, de nos libertarmos. Então, é natural que haja uma carga kármica, que haja uma conta para ser acertada. E a gente merece manifestar gratidão por essa oportunidade, ao invés de ficar esperando essas recompensas, né? Que muitas vezes é o que acontece. Então, o que eu vejo muito, né, nesses processos, dessas escutas que eu tenho, são lamentos, são insatisfações baseadas justamente nisso, num senso de meritocracia. Puxa, eu merecia mais do que eu estou tendo, eu merecia
uma recompensa, mas você não sabe o nível de resgate kármico que você está acessando, que você está conseguindo superar através dessas experiências, né? Então, todas as vezes que a gente passa por uma situação desconfortável, embaraçosa, que remeta a uma sensação de infinitude, fala, nossa, meu, parece que não acaba esse sofrimento e tal. É importante que a gente, ao invés de se queixar e de cobrar do universo, né, uma justiça, se assim pode ser dito, né, a gente merece olhar para nós, primeiro agradecer essa oportunidade de estar passando por isso, porque a única maneira de se entender isso é como um resgate kármico, e tirar essa expectativa, essa ilusão, né, de frente da mente, do ego, e buscar esse acesso desse conhecimento que vai liberar, que vai queimar esse vasana, que vai queimar esse karma, né? Só através do conhecimento, só através da iluminação, das ideias, né, que vão nos levar a essa liberação, essa libertação, é que a gente consegue se livrar desse sofrimento vinculado a essa expectativa. Porque o sofrimento, ele vem de um processo de negação ou aversão, né? Então, se a gente não tem essa aversão, a gente não tem sofrimento, a gente acolhe as situações desafiadoras sem sofrer. De vez em quando cansa, a gente se sente cansado, a gente se sente impotente, né? Por quê? Porque nós somos karma yogas e de tempos em tempos a gente vai perdendo contato com a nossa real natureza e se vinculando a essa projeção de Maia, né? Essa projeção que é utópica, que não é real, né? O mundo aparentemente real. É natural que isso aconteça porque nós estamos programados para isso. Mas o conhecimento, ele hoje já está muito mais ao nosso alcance. Então a gente tem essa opção de acessar o conhecimento o mais rápido possível e dizer, tá, tudo bem, eu estou passando por isso porque eu ainda preciso me lembrar de algo que vai me liberar disso. Então que eu lembre o mais rápido possível, né? Que eu consiga passar dessa fase do game sem reclamar, sem lamentar, sem chamar Deus de injusto, né? Sem achar que a gente está sendo julgado e injustiçado, porque isso não existe, isso é uma grande ilusão, né? E uma grande identificação do ego. Todas as vezes que a gente acha que a gente está sendo julgado por Deus, a gente está se naquele lugar mega especial. Fala, nossa, Deus está parando a atividade dele do mundo, né? De criar e de manter e de nutrir para me julgar, para julgar a minha atitude, para ser injusto comigo, né? Então isso não tem o menor cabimento. Quando a gente consegue perceber e compreender esse mecanismo, tudo fica mais fácil porque fica impessoal. Tá? Então não é nada com a gente, porque a gente não é nada disso. Simples assim. Né? Nós não somos essa entidade experienciadora, nós somos o ser. Essa entidade experienciadora só está vivenciando tudo isso para se lembrar que é um ser, porque o único problema, a única doença é a doença da ignorância, que a gente vive cronicamente aqui. Ok? Alguém quer comentar sobre isso? Trazer alguma pergunta? Primeira tamancada da noite, achei. Começou. Ai, Gabi. Faz sentido para você, Gabi? Faz, porque às vezes não, né? Eu tento praticar com uma certa frequência a gratidão, né? Eu faço por meio do Ho'oponopono, né? Como eu já compartilhei antes. Mas eu me pego direto nessa questão de ter ainda esse sofrimento,
de ficar se questionando, e aí eu volto e falo, não, tudo tem um motivo, se eu tô aqui é assim, tem que aprender, tem que tentar pensar pelo lado do aprendizado. Mas quando acontece alguma coisa que sai um pouco do controle do emocional, eu fico, mas para que tanta lição? Para que tanta. Aí volta, sabe, nesse ciclo. Então, essas frases que você falou agora, eu achei que fez bastante sentido para mim, pelo menos, né? Que é aquela história de estar vigilante o tempo todo, que se a gente esquece um pouquinho, a gente já vai para um outro lado, né? Então, Sim, faz sentido. para mim é mais ou menos isso. Sabe que você me fez lembrar de uma analogia, eu amo as analogias, eu acho que trazem muita visibilidade, assim, essa ponte, né, do Vedanta para gente. E uma das analogias que fazem muito sentido para mim, eu vi da professora Glória há um tempo atrás, uma das aulas, ela diz o seguinte, que existem 3 estágios de conhecimento, né? Então, o primeiro estágio é o do conhecedor firme, que é chamado de Jnani, que é o praticante de Jnana Yoga, né? Ou Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, é aquele cara que chega já nesse estágio que você falou da vigilância constante, que não cai mais na cilada, né? E ele é comparado com um fogo de um fogão a lenha. Então, qual que é a lógica, né, que ela traz? É o seguinte, que quando você coloca uma panela para ferver uma água no fogão a lenha, pode acontecer, eventualmente, de uma das lenhas, de uma parte da lenha, estar mais úmida e soltar fumaça. Quando essa lenha solta fumaça, essa fumaça pode ocultar o fogo que está saindo ali daquela, né, a chama do fogo que está saindo daquela boca do fogão. Só que você tem certeza que o fogo continua, permanece aceso, porque a água está fervendo. Então, está acontecendo todo o mecanismo, né? E aí você não tem dúvida de que a chama continua acesa. Esse é o Yanni, é aquele que conhece verdadeiramente e que não, mesmo quando nubla, quando fica uma névoa, ele continua tendo certeza de que o fogo permanece aceso, né? Ou seja, o conhecimento, ele, mesmo com o campo, com o Mitya, né? Com a Maya nublando essa visão do aparentemente real, ele não cai na cilada de achar que o fogo apagou, tá? Então esse é o Yanni, é aquele que está no topo da cadeia do conhecimento. No intermediário está o Karma Yogi, né? O Karma Yogi, ele é comparado com um espelho que fica no tempo. Então o espelho, quando fica no tempo, ele tende a ser nublado pela poeira. Então, imagina que você tem um espelho em cima de uma mesa que fica abandonado no tempo. Com o passar dos dias, a poeira do ar ela vai decantando e vai causando um bloqueio no espelho, né? Ou seja, trazendo uma camada de poeira que, se você olhar para o espelho, você não consegue mais se enxergar. Então, o Karma Yogi é essa pessoa que está olhando para esse espelho que está com essa camada de poeira. Chega uma hora que ele não se reconhece mais como ser. Então, ele precisa, de tempos em tempos, pegar um pano e polir, né, e limpar esse espelho para que esse espelho volte a refletir a sua real natureza. Esse é o Karma Yogi. Tá? Então, o que significa quando todas as vezes que esse espelho fica empoeirado, são as vezes que a gente está identificado com o complexo corpo-mente caindo na cilada, tá? Mas, ainda assim, é o Karma Yogi que está retornando para o estado de visibilidade da sua real natureza através da limpeza do espelho, de tempos em tempos, né? E isso vai variando. Quando a gente não precisa mais limpar o espelho, a gente vira Yanni, né? Então, a gente se torna o fogão a lenha. E antes do espelho, que é o estágio menor, né, o infra do conhecimento, nós somos sansários.
E a analogia para o Sansari é um feto dentro do útero. Então, o feto dentro do útero, ele não tem visibilidade do campo. Ele não sabe o que está fora dali. Ele só está conseguindo ver aquele universo muito microcósmico, né? Muito pequeno, muito limitado. E o Sansari, ele, como um feto, ele não pode ser cobrado dessa consciência, porque ele nem nasceu para o conhecimento, né? Então, o Sansara é aquele que não nasceu ainda para o conhecimento. E então, quando a gente se depara com sansares na nossa caminhada, a gente é interessante a gente ter essa analogia à vista, porque a gente precisa, em primeiro lugar, ter misericórdia e entender que aquele ser está sendo gestado ainda enquanto ser. Ele ainda está em gestação, ele ainda não se descobriu o ser, ele ainda não nasceu nesse conhecimento, né? Então, ele só precisa do tempo dele para nascer. A gente pode ter misericórdia, compaixão e esperar que esse ser nasça, né? Ter esperança de que esse ser nasça dentro desse processo do conhecimento. Então, para vocês entenderem, né? Estou trazendo essa analogia para vocês entenderem esse capítulo em si, porque ele está ensinando, esse capítulo 8, que é o Karma Yoga, ele está ensinando vocês a polirem esse espelho, a tirarem a poeira do espelho, né? Para que a gente, de fato, saia dessa condição do feto, né? De que a gente consiga estar nessa atividade de polir espelho, visando se tornar o fogão a lenha, né? Então, trazendo esse exercício com essa intenção de se tornar o fogão a lenha, mas sem apego a esse resultado, porque existe uma limitação, né? Como eu posso dizer? São poucos os indivíduos que, de fato, conseguem, na jornada, acessar o Jnana Yoga, né? E se tornarem Yanis. Mas, como eu disse no começo desse capítulo, existem muitos Karma Yogis que vivem essa jornada experiencial aqui muito bem e felizes, e satisfeitos, e dármicos, né? Então, isso pode trazer um saldo bem positivo para o processo, sem que haja essa liberação, porque essa liberação, esse final de estágio depende de infinitas coisas, inclusive das nossas cargas kármicas e de uma bênção do Criador, né, de Ishvara, entendendo que a gente merece se desprender, né, dessa condição de complexo corpo-mente, ok? Então, Muito boa essa analogia. eu achei bem útil e eu acho que todas as vezes que eu vejo assim uma coisa que é muito legal e didática, eu gosto de trazer aqui para compartilhar com vocês, porque fica muito mais claro, né, qual que é a condição. E eu achei isso muito, muito didático mesmo. Fico feliz de compartilhar com vocês. Então, olha, alguém mais quer falar alguma coisa? A gente pode dar continuidade aqui no capítulo. Antes da gente ler o próximo subitem, eu vou reler aqui a última frase, olha. Mas qual princípio determina o resultado? O campo determina o resultado baseado nas necessidades do campo. Então, com outras palavras, o jogo é determinado baseado nas regras do jogo, né? Então, é um grande mecanismo que tem suas regras e que, quando a gente fere essas regras, a gente tem uma regressão, um atraso no jogo, né? Então, é basicamente isso que ele está dizendo, tá? E esse jogo, né, não é pessoal, ele é universal e se encaixa em todos os casos.
Diga, Tiago. Não, você já respondeu, eu nem perguntei se respondeu. Obrigado. Ótimo. Só para Pode falar. elucidar aí, pessoal, a pergunta ia ser justamente essa: se conforme o tempo vai passando, a gente vai se identificando, se o que a gente tem em volta da gente nesse campo, se isso vai mudando. Ia ser a pergunta. Você respondeu ela já. Obrigado, beijinho. Então vamos dar continuidade aqui. E aí, com base nessa última frase, o que ele diz aqui? Ó? Ignore o campo dármico por sua conta e risco. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ignore as regras do game por sua conta e risco. Se você quiser fingir que não sabe das regras, você pode. Porque os samsaris fazem isso. Mas sua conta está em risco aqui. Tá? Esse é um fato muito difícil para o ego aceitar, porque ele só se importa com a minúscula parte do campo que o impacta diretamente. Alguns indivíduos são tão egocêntricos que eles nem mesmo conseguem se relacionar com seus familiares, muito menos com seus vizinhos, patrões, etc. Essa é uma visão muito míope, porque tudo que vem para nós vem dos outros. Mesmo aqueles que cuidam do seu círculo imediato de relacionamentos não podem controlar o que acontece, porque o que acontece com as pessoas ao redor do indivíduo está condicionado pelas pessoas com as quais ele está conectado. E esse círculo maior é afetado por um círculo ainda mais amplo, até que o círculo se amplie, incluindo tudo. Esse tudo é Ishvara. A partir do ponto de vista de Ishvara, nenhum objeto no campo é mais ou menos importante do que qualquer outro. Essa é uma má notícia para mim, se eu quiser algo que não serve às necessidades do todo. Olha só, gente. Eu quero a liberação, mas eu não quero olhar para o meu Swadharma de esposa, de mãe, de filha, de amiga, de parente. Não quero. Eu quero ser uma Karma Yogi, mas eu quero ignorar aquele meu tio que é chato demais, que pega no meu pé. Eu quero ser Karma Yogi, mas eu não quero cumprir com o meu papel de mãe. Eu não quero dar atenção para os meus filhos. Eu não quero ter que dar educação ou limites ou disciplina. Todos são objetos no meu campo. E todos esses objetos que estão presentes no meu campo estão por algum motivo. E não adianta eu ignorar a existência deles, porque eu ignorando a existência deles, eu estou sendo ignorante, eu estou acessando ignorância, que é a vidya. Né? Eu estou deixando de cumprir com o Swadharma, que faz parte dessas regras do jogo. Tá? Então, olhem para os objetos que estão presentes no seu campo, no campo de cada um, porque todos esses objetos estão por um motivo. E eles vão deixar de estar quando eles não tiverem mais motivos de estar. E isso a gente vê. Existem coisas que já aconteceram na nossa vida que a gente jamais poderia prever que aconteceria de forma tão repentina, né? De forma tão inexplicável. Então, quando uma pessoa não é mais para estar na nossa vida, ela dá Ishvara, o campo, dá um jeito dessa pessoa não estar mais. Mas enquanto ela está, é porque ela tem que estar. E ela merece ser vista. Não adianta ignorar o que o campo está trazendo, porque isso vai te colocar num estado de ignorância. Ignore e se torne ignorante. Tá? Então, a pior que isso é rejeitar. Né? Tem gente que
fala sobre espiritualidade e rejeita pai e mãe, que se diz espiritualizado e rejeita o filho. Não faz nenhum sentido nisso, né? Então, não tem como nós sermos seres realizados sem estarmos realizando todos os nossos papéis. Estarmos nos desdobrando, tendo pelo menos intenção, né? Porque às vezes nossos vassanas vinculativos, vinculantes, acabam que nos separam da excelência de alguns papéis, né? Do exercício de alguns papéis. Porque isso também faz parte do nosso mecanismo aqui kármico de aprendizado. Então, muitas vezes eu não estou sendo a melhor mãe que eu poderia ser, né? Mas eu estou aqui disponível para assimilar, para me aprimorar, para me tornar uma mãe melhor a cada dia. E todos os outros papéis, né? Da mesma maneira. E porque às vezes eu estou ignorante de alguma consciência que eu acabo acessando em algum momento, mas que hoje eu não tenho, que pode me aproximar mais da excelência desse papel. Mas eu estou disponível para assimilar isso. Eu não estou ignorando. Eu estou consciente de que esse papel existe na minha vida, porque é um Swadharma que faz parte do meu processo de aprimoramento e de liberação. Então, qualquer ideia diferente disso é manifestação ególatra. Toda pessoa que reclama, que rejeita, que se coloca incompreensiva diante desses elementos, né, dessas regras do jogo, está dando voz às mazelas do ego, porque é o ego que reclama, é o ego que está vinculado aos resultados benéficos, é o ego que só quer o que quer porque quer e quando quer. Tá? Então, isso é mazela do ego, é engano, é ignorância, é pegadinha do malandro. Tá? Então, a gente precisa estar atento a essas ciladas para conseguir compreender o nosso papel na totalidade. Que o nosso papel é o conjunto dos papéis todos, né? Então, só quando a gente é integral, só quando a gente assimila na totalidade todos esses papéis, a gente consegue dar saltos, né, conscienciais que nos colocam mais próximos dessa condição de Yane, né, de conhecedor firme. E isso requer exercício. Então, quem se exercita, né, o exercitador, é o Karma Yogi, que está fazendo aí o seu pedacinho, seu papel todos os dias, ok? Todo mundo sabe disso, de uma maneira ou de outra. As pessoas religiosas chamam isso de Deus. Eles dizem que tudo é graça de Deus. Nós concordamos mais ou menos, mas, como já foi mencionado, as pessoas atribuem a Deus qualidades humanas e divinas e o colocam fora do campo Dharma. O campo em si é Deus. Não estamos dizendo que só o bom karma vem de Deus. Incluímos também o karma ruim, porque sabemos que a realidade é não dual. Na verdade, não há dois princípios separados operando no campo dármico, ainda que Maya faça parecer que sim. Então, nada é ruim, gente. A gente precisa parar de olhar as coisas como sendo ruim. Nada é ruim. Só parece ruim porque está sendo projetado aqui por Maya nesse aspecto dual, entre bom e mal, ruim e bom, né? Bonito e feio. Isso é uma ilusão, não existe bonito e feio, são só elementos que estão se manifestando para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Tá? Então,
Isso precisa ficar muito claro. Todas as vezes que a gente estiver nesse padrão de aversão, de ingratidão, né, de reclamação, a gente está identificado automaticamente com a dualidade. Não tem como reclamar, ser aversivo, ter raiva, se a gente não tiver na dualidade. Então, isso precisa estar bem próximo de nós, né? Essa ideia precisa estar próxima de nós. Nós precisamos nos lembrar disso mais e mais e mais vezes todos os dias, para que a gente não caia na cilada, porque é muito simples de cair. O segredo da ação. Compreendo que, em termos da minha felicidade, o campo é todo poderoso e que a dependência dele causa sofrimento. Também sei que não posso simplesmente fugir dele. O desejo em mim exige ação e a ação causa desejo. Então, mesmo se eu fugisse para uma caverna na Índia, não teria resolvido o meu problema. Meus vasanas e minha mente perturbada iriam comigo. Não tem como, né? A gente se desvencilhar desses elementos todos. O que eu não entendo é por que a ação causa vasanas. Os vasanas são causados pela atitude presente quando eu atuo. O que é a atitude? A atitude é eu quero, eu não quero. Em resumo, medo e desejo me motivam. Ainda que não seja minha experiência, é lógico que uma atitude diferente pode não produzir os vasanas que me prendem à ação e seus resultados. Existe tal atitude. E qual seria ela? Então, olha, ação é diferente de atitude. Eu posso tomar uma ação com N atitudes diferentes. E isso vai depender de qual guna está presente com maior ênfase em mim. Eu posso tomar uma ação rajásica, né, rajásica, que é uma ação mais impetuosa, mais intensa, mais profunda, ou eu posso tomar uma ação tamásica, que é uma ação mais down, uma ação feita a partir da tristeza, a partir de uma angústia, ou eu posso ter uma ação satívica, que é uma ação numa atitude de equilíbrio, de sabedoria, né? Então, as atitudes, elas estão vinculadas à ação e também diretamente relacionadas com o guna predominante no nosso sistema, tá? Então, é legal a gente saber dessa diferença e entender que tudo depende do guna que a gente está vibrando com maior intensidade. Adultos não são geralmente bons exemplos, mas as crianças brincando nos dão uma dica sobre qual atitude que é essa tal atitude, né? Que vai me desprender desses vasanas. Eu estava na praia recentemente, observando um grupo de crianças construindo um castelo de areia. Elas trabalharam felizes por quase 1 hora com suas pás e seus baldinhos. E tão logo terminaram, elas alegremente o destruíram e saíram correndo para nadar. Poucos anos atrás eu estava em Londres, no Museu Nacional, e observei um grupo de monges tibetanos fazendo uma grande e detalhada mandala com areia colorida. Evidentemente, eles estavam trabalhando nela por semanas e iriam, em alguns dias, destruí-la. O que eles estavam pensando? Obviamente, eles não estavam interessados em apreciar a mandala, uma vez que a terminassem. Em ambos os casos, nenhum vasana compulsivo foi criado por tal ação. O que as crianças compreendem intuitivamente e os monges compreendem conscientemente é que a ação feita num determinado espírito é libertadora e não te prende. E qual é esse espírito? Sem muita introspecção, você tem que admitir que não quer morrer,
As pessoas amam a vida. Um dos parentes da minha esposa, que teve um tipo particular de câncer, enfrentou 3 quimioterapias e radioterapias antes de sucumbir. Queremos viver porque a vida é linda. É um grande prazer e privilégio estar aqui, estar vivo. Mesmo em poucos momentos, abraçamos pela vida, pela beleza da vida e do amor, são suficientes para fazer com que suportemos grandes sofrimentos. Repito, não é necessário ser um gênio para descobrir que você não lhe deu a própria vida. Você não criou o mundo ao seu redor. Você não criou seu corpo ou sua mente. Muito menos realiza as incontáveis tarefas ocultas que o mantêm vivo. Se você for honesto, terá que admitir que você não criou nada. Você aparece aqui um belo dia e tudo estava pronto, feito sob medida para o seu prazer. Quem ou o que fez isso? Foi Ishvara, Deus, o campo dármico. Não há outra explicação. Olha que bonito, né? Voltando lá para a analogia, para o exemplo que ele dá sobre as crianças que brincam na areia. Eu já tive a oportunidade de brincar muito, né, com as nossas crianças na areia e construir os castelos e tal. E o fato da gente estar construindo algo na areia já nos dá uma leveza de saber que, terminado, aquilo vai ser destruído. E qual é a diferença disso para a vida? Por que a gente olha com tanta primazia, com tanto primor para as coisas que a gente está construindo? Quanto mais primor a gente olha, mais identidade a gente cria a respeito daquilo e mais difícil fica para a gente dissolver aquilo. Né? Então, quais castelos que você tem construído? Por que você faz tanta questão que a janela do castelo seja quadrada e não arredondada? Por que a porta do castelo tem que estar do lado esquerdo e não direito? No dia a dia, o que nos separa da nossa liberação, da leveza, dessa caminhada, não é uma grande ignorância. São as pequenas ignorâncias que se repetem todos os dias. Por que a esponja do lavatório lá da cozinha, da pia da cozinha, tem que ficar no potinho do lado esquerdo todo dia? E se alguém tira daquele potinho, você fica doido. Por que o papel higiênico tem que ficar virado para o lado de baixo? Porque se ficar do lado de cima, é um problema. Por que o sapato tem que estar alinhado lá do lado de fora da casa? Ou por que tem que estar guardado do lado de dentro? Porque se isso não acontecer, é um grande problema que te deixa sem sono, sem fome, você perde o apetite. Isso é o que nos separa da nossa liberação, da fluidez do nosso processo. Então, os transtornos obsessivos compulsivos, né? Que tem até nome, mas que muitas vezes são silenciosos. Quando a gente faz muita questão que uma coisa seja muito do nosso jeito, a gente está identificado com o complexo corpo-mente. A gente está se separando da consciência do ser. A gente está privando o outro ser que convive com a gente de se manifestar na sua natureza também. Né? Estamos sendo egoístas, ditadores de uma verdade que não existe, de uma identidade que traz prejuízos. Então, nós merecemos rever essas atitudes. Todas as vezes que vocês falarem, mas quantas vezes eu já falei que tem que ser assim? Fala isso de novo para você. Quantas vezes você está falando que tem que ser assim? E por quê?
Que apego é esse a esse resultado? Por que não dá para ser assado em vez de assim, né? Por que não pode ser do jeito do outro? Por que o outro não pode ser do jeito dele? Então, o Karma Yoga, ele traz muita clareza sobre essas atitudes que a gente tem diariamente. Karma Yoga tem tudo a ver com o cotidiano. Karma Yoga traz a cada segundo, a cada hora, oportunidades da gente se rever, da gente se libertar de todos esses padrões que, de alguma maneira, nos remetem, nos colocam no estado de sofrimento, de lamentação, de reclamação, de insatisfação, de incompletude. Né? Então, essa história da bucha do detergente também eu ouvi numa das aulas da Glória, e isso faz muito sentido para mim. Teve uma vez que eu fiz um curso de casamento, né? Estava me preparando para o meu primeiro casamento, e aí teve um curso de casais lá, de formação dos casais. E aí eram 3 casais que estavam casados há 60 anos, 50 anos, sabe? Aquelas coisas de igreja, assim, aqueles velhinhos, né? E aí eu pensava, nossa, meu, o mundo já não é mais o que esses velhinhos estão vivendo, né? Viveram, mas tudo bem, estou aqui para ouvir, né? Vamos ver o que dá para aproveitar disso. E todas as vezes que eu tive que ir lá e fazer o curso e tal, teve uma coisa que eu guardei que tem tudo a ver com esse exemplo, né? Que um senhor, que era um dos maridos lá, falou assim, olha, uma coisa que vocês precisam entender é que o que acaba um casamento não é um grande evento, uma falência, uma coisa assim avassaladora. O que acaba um casamento é a tampinha do creme dental que fica fora do lugar de manhã. É a toalha molhada em cima da mesa, em cima da cama, né? Essas coisas é que acabam o casamento. É o copo de água no lugar errado. E, de fato, é o que nos desgasta, porque a gente fica o tempo todo apegado no resultado. E aí a gente leva isso para um lugar pessoal. Fala, não, só pode ser sabotagem, só pode estar fazendo isso para me deixar louca. Né? Não é possível, não é possível, não tem outra explicação. E tem outra explicação. A outra pessoa está sendo movida pelos vasanas dela e trazendo esses vasanas à tona, porque da mesma maneira que nós somos movidos, todos são, e esse Vassana se choca com esse outro Vassana que te pertence, que é do resultado, do apego ao resultado, e traz sofrimento. Né? Então, se cada um conseguir olhar para o seu Vassana e se aprimorar, a vida fica muito mais fácil, porque não existe julgamento, não existe cobrança. Né? A gente consegue se aprimorar cada um por si, e fazendo acordos e trazendo as coisas com leveza, trazendo as coisas com objetividade, né? Numa busca sincera, honesta, pela evolução, pelo desenvolvimento daquela união, né? Estou dando exemplos que são mais propícios, assim, mais óbvios, né? Mas existem N exemplos, a gente estende essa questão, né, do cotidiano ali, do conjugal, para todas as outras relações. É a mesma história com filho, com amigo, com pai, com mãe, é igual, né? Não muda. Então, é um mecanismo que fica se projetando cada hora com uma cara diferente, mas o mecanismo é o mesmo. Tá? Dharma é a resposta apropriada. Quando alguém lhe dá um presente, qual é a resposta apropriada? Se você for educado, irá dizer obrigado. Não apenas para ser educado, mas porque você realmente se sente agradecido.
O corpo e a mente só podem agir porque são abençoados com o presente da vida, e com eles você pode buscar o sucesso aqui. Não importa o que você faz, bilhões de mãos e pés são necessários para que a consciência plena mantenha esse sonho surpreendente. Eles todos pertencem à consciência que lhe foram emprestados. Você está aqui por alguma razão e lhe foram dados os poderes necessários para realizar seu dharma, seu dever. Pede-se que você responda. Não é o que você faz. Só interessa que você faça, que você possa fazer. Quão generoso, quão magnânimo é Deus! Quanta sorte eu tenho de estar aqui, de estar vivo. Toda e qualquer ação feita com esse espírito, sustentado por essa compreensão, não produz vássana. Então, é muito possível se descondicionar agindo com esse espírito. Também é possível se recondicionar, e falaremos mais sobre isso depois. Se você estudar as pessoas iluminadas, irá descobrir que elas não criam karma e não estão apegadas aos objetos. Elas não criam vasanas compulsivos, porque, sendo plenas e completas, sendo unificadas com a consciência, toda a vida, elas sabem que não precisam de objetos para serem felizes. Elas estão satisfeitas com o ser e estão satisfeitas com qualquer objeto que elas tenham ou não. Elas agem sem dúvida. Ninguém é livre para não agir, mas elas agem a partir da plenitude, da felicidade, e não para alcançar a felicidade a partir da incompletude. É uma grande diferença, né? Dia desses a gente estava ouvindo uma outra sanga da linha do Kriya Yoga, que falava sobre a história de um guru que ele tinha que caminhar, eu não lembro exatamente quantos quilômetros, mas eram muitos quilômetros, tipo 13 quilômetros, do ashram até a cidade, e ele tinha que fazer isso num sol escaldante. E que ele andava e agradecia, falava gratidão, Criador, por esse sol abundante, por esse sol que me queima, né? Então, enquanto estava todo mundo reclamando, esbaforido, morrendo de calor e se queixando do sol, ele estava lá agradecendo, gratidão por esse sol que ilumina, que aquece, né? Porque o sol é o sol, gente. Não, ele não vai deixar de ser sol porque você está com calor. Né? A chuva não vai deixar de ser chuva porque você quer tomar sol. São princípios que fazem parte de um mecanismo, que fazem parte de uma roda, de um ciclo. Né? E é em vão tentar brigar com o sol, tentar brigar com a chuva. Hoje eu encontrei com uma pessoa e ela falou assim: "Ah, você viu que chuva que deu ontem? Nossa, eu odiei, porque eu não estava querendo que chovesse." E aí eu pensei: "Poxa vida, né? Quantas pessoas celebraram a chuva? Olha só que interessante. Quantas celebraram a chuva e quantas se queixaram da chuva? É a mesma chuva, que para umas é bênção e para outras é desgraça." Então, tudo depende da maneira que a gente escolhe chegar às coisas. E a gente pode, a todo momento, escolher ter as melhores percepções desses fenômenos que são objetos no campo dármico. Então, isso é Karma Yoga. Aprimorar essas percepções, limpar a nossa lente e conseguir enxergar as coisas com mais clareza, com mais nitidez, é Karma Yoga. Tá? É um condicionamento em busca do conhecimento.
Não ser iluminado não quer dizer que eu não posso ficar razoavelmente livre de karma e vasanas. Não é preciso acontecer nenhuma grande experiência de iluminação para destruir todos os meus desejos. O desejo sobrevive a todas as experiências de iluminação. Mesmo que uma experiência de iluminação destrua o desejo pelos objetos do dia a dia, ela cria outro desejo compulsivo no lugar, porque aquilo é tão maravilhoso que quando a experiência termina, e ela sempre termina, porque toda experiência existe no samsara, você a quer de volta imediatamente. Experiências não duais podem ser drogas perigosas. Para me livrar de vasanas compulsivos, tudo que é preciso é uma mudança na atitude que motiva minhas ações. Karma Yoga é uma atitude que você tem em relação à ação e seus resultados, que queima os vasanas. Ela não os cria, exceto o vasana pelo Karma Yoga, que irá se autodevorar quando o conhecimento do ser surgir na mente, preparada pelo Karma Yoga. Esse ensinamento é desenhado para criar a compreensão que irá lhe motivar a praticar Karma Yoga, supondo que você queira a liberação. Dizer tudo o que é preciso soa como se Karma Yoga fosse muito fácil. Não é fácil. Se a ideia de que a alegria que eu procuro nos objetos se tornou em si um vasana compulsivo. Portanto, para estabelecer o Karma Yoga, há uma resistência imediata de ninguém mais, a não ser a própria pessoa que o Karma Yoga pretende liberar, o senhor ou senhora ego. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que a tendência é que o seu ego esperneie nesse processo, que ele continue tentando ser o centro das atenções. E que, um outro ponto bacana que ele trouxe aqui, quando você determina que o Karma Yoga vai ser a sua morada, o seu caminho, você inevitavelmente passa a ter desejo pelo Karma Yoga. Ou seja, você passa a se motivar diariamente a buscar esse conhecimento do Karma Yoga. Isso é um desejo. Porém, quando você atinge esse estágio, quando você se torna um Karma Yogi, automaticamente esse desejo se dissolve e o desejo maior passa a ser o quê? A liberação. Então tá, já entendi, já sou um Karma Yogi, a partir de agora o que eu pretendo? Percorrer o caminho do conhecimento com mais ênfase para me liberar. Então, o Vedanta diz que o último desejo é o desejo por moksha, que é a libertação, né? Moksha é libertação em sânscrito. Então, você vai passando de desejo em desejo. Você vai dizendo, desejos dármicos vão te colocando num caminho, numa esteira, né? Rumo ao conhecimento do ser. E o Karma Yoga é um desejo que a gente precisa manifestar. Para nos tornarmos Karma Yogis, nós necessitamos manifestar esse desejo diariamente, de sermos Karma Yogis. E esse desejo vai nos distanciando da condição de sansaris, até que faz com que nós nos encontremos com o conhecimento e coloque a gente na condição de Jnana Yogi, né? Que é o praticante de Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. É sobre isso, tá? Então, esse é o caminho. Alguém quer trazer alguma observação, pergunta, complemento?
Na dica? Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Então, vou ler sobre a ignorância inteligente, que vai dar tempo ainda. O ego é, talvez, o mais tamásico dos 3 centros internos. Isso, gente, é muito interessante de vocês assimilarem, tá? Porque aqui, nesse contexto, ele está colocando a condição aqui desse guna, de tamas, sob o aspecto da ignorância. Então, o ego é o mais ignorante dos 3 centros internos. Vocês lembram quais são os 3 centros internos? Vamos continuar a leitura que eu trago para vocês. Ele resiste às mudanças com unhas e dentes. Ele não pode ser forçado a fazer Karma Yoga. Karma Yoga é como entrar numa dieta. Requer eterna vigilância. Quando você começa a dieta, sua força de vontade pode ser forte e você pode estar muito ciente do seu objetivo, mas a pessoa gorda dentro de você não é sua amiga. Ela irá fazer de tudo para sabotar seus esforços. Por exemplo, você vê um saboroso doce na vitrine de uma cafeteria, enquanto bebe seu café. Você sabe muito bem que ele não faz parte do seu programa de perda de peso. Você pode dizer para a pessoa gorda em você que ela não pode tê-lo, mas a pessoa gorda é mais esperta do que você imagina. Ela vai convencer o intelecto de que há tantas calorias no doce quanto você pensa, que ele é feito de farinha, de que não há tantas, né? Calorias no doce quanto você pensa, que ele é feito de farinha orgânica saudável e mel, que é muito melhor para você do que aquele açúcar branco tóxico e horrível. E que você merece uma recompensa, porque tem sido tão bom, e etc. E antes que você perceba, aquele doce oleoso e açucarado estará fazendo companhia à sua xícara de café. A ignorância é muito inteligente. Ela vai fazer do jeito dela. A maneira de lidar com o senhor ego é educá-lo, não erradicá-lo. É por isso que o Vedanta, que é um caminho sem caminho, é superior aos outros caminhos. Ele não lhe diz o que fazer, não lhe sugere fugas sofisticadas. Ele lhe educa, o conduz para fora da ignorância. Uma vez que a lógica é compreendida, se torna razoavelmente fácil fazer o que deve ser feito. Karma Yoga é Dharma Yoga, que é a resposta apropriada. Então, aqui os 3 centros internos, né? Voltando para trazer para vocês, o ego, a mente e o intelecto. O ego, sem dúvida, é o mais ignorante desses, porque é aquele que esperneia. Hoje mesmo eu tive uma DR com o meu ego, né? Entre eu mesma. Eu estou fazendo um preparo que no final de semana eu e Mara a gente vai fazer uma iniciação de Kriya Yoga, que é uma técnica, né? Uma sadhana de preparo do intelecto, da mente, do corpo. E desde quarta-feira passada eu estou fazendo uma restrição alimentar muito profunda, de detox mesmo. E hoje eu entrei no carro, que eu precisava ter um compromisso, né? Teria um compromisso, e de repente eu olhei e eu já estava assim, em jejum e delirando, né? Por alguma coisa sólida, que eu estou só à base de líquidos. E eu olhei do meu lado, tinha um pacote de bolacha maisena. Sabe aquele oásis? Aquela bolacha maisena virou, para mim, naquele momento, um diamante, né? Era tudo que o meu ego queria. E o meu ego começou a espernear. Só que foi muito interessante, porque eu comecei a travar uma luta entre ele, a mente e o intelecto. Então, eu ficava intelectualizando. Não, eu tenho um propósito, esse propósito só vai se findar depois dessa iniciação, ainda faltam alguns dias. Só que o meu ego não parava de espernear.
Aí o que eu fiz? Catei o pacote e coloquei fora da minha vista. Tirei, porque não dava. Ou eu dirigia, ou eu ficava naquela luta, né? Mas é muito interessante porque em tempos, há pouco tempo atrás, eu não teria a menor condição de trazer para o intelecto essa percepção. Eu simplesmente sucumbiria ao ego. A minha mente seria, como fala, enganada, né? E convencida pelo ego de que ele precisava daquela bolacha maisena. E eu não teria percebido essa guerra acontecendo. Então, o Karma Yoga, ele traz para a gente essa visibilidade. E isso é muito legal, porque a gente vai tomando uma consciência real daquilo que está se passando dentro de nós, desse jogo, desses vasanas, desses gunas, né? E aí, quando a gente está sob o domínio de tamas, a gente fica o quê? Com raiva, desconta em alguém, porque não pode comer, né? Se a gente está em domínio eu falei ao contrário, né? Se a gente está sob o domínio de irajas, a gente fica com raiva. Se a gente está sob o domínio de tamas, a gente fica o quê? Angustiado, deprimido, fala, meu Deus, tá faltando açúcar no meu sangue, eu tô desesperado, tô em depressão, né? Não quero mais fazer nada, quero chegar em casa e dormir, não quero nem participar da sanga, eu vou cancelar a sanga, porque eu tô em deprê, eu não consigo comer o açúcar, né? E aí, quando você busca o estado satívico, sattva te dá essa possibilidade de discriminar, de intelectualizar a questão e trazer uma solução. Porque também não precisa ser uma sofrência, não precisava colocar o pacote na minha frente, ficar olhando para ele e chegar até em casa com o pacote na minha vista, né? Não precisa. Mas eu dei uma solução que me livrou daquele apego e eu sei que eu estou mais forte, minha mente está mais forte hoje porque eu passei por isso de uma maneira consciente. E todos nós estamos passando por isso todo momento. Isso é Karma Yoga. Então, hoje eu tive essa oportunidade de perceber, de visualizar, né? De capturar essa briga, essa guerra e trazer uma solução satívica para essa guerra e me fortalecer. Então, quando a gente fala, né, sobre os vasanas que ficam naquela roda gigante, que de vez em quando eles estão lá embaixo, a gente não está acessando, mas de vez em quando surge o pacote de bolacha maisena enquanto você está numa dieta detox. O que é isso? Está aqui em cima, esse vasana passando na sua frente. E aí você escolhe alimentar esse vasana, trazer força para esse vasana e permitir com que ele desça e volte mais e mais forte, e mais veloz, né? Ou simplesmente desabastecer esse vasana de energia. E aí, quando a gente vai desabastecendo, ele vai perdendo a força. Daí chega uma hora que a roda gigante não roda, quase não roda mais. Roda numa lentidão, porque não tem combustível. A gente não está botando combustível nessa roda dos vasanas. Nessa roda do samsara. Então, que a gente consiga, né, perceber isso cada vez mais. Alguém quer trazer alguma observação sobre isso? Alguém conseguiu visualizar questões da vida? Estou sem palavras depois de tanta tamancada. Exato. Meu Deus, quando a gente acha que a gente está maravilhosa, a gente percebe que não, é só o ego. Não, mas assim, eu tenho percebido algumas coisas. O julgamento, eu mesmo falo, cuida da tua vida, né? Às vezes, quando escapa, eu falo, olha aí você de novo. Eu falei, fiz de novo, a gente precisa ficar mais atento. Né? E eu tenho percebido também que a mente enlouquecida, ela tem estado muito mais tranquila. Eu não tenho
De repente, aquele monte de pensamento que eu tinha que ficava... Às vezes eu até fico caçando, sabe? O barulho, acostumado com blá, 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 né? E de repente a mente está mais tranquila, mais organizada, né? E às vezes tem dia que eu falo, ai meu Deus, é sério? Ah, essa pessoa tá falando isso de novo. Aí eu paro, respiro. Ai, eu falo, ai, todos têm direito a pertencer, todos pertencem. Eu falo, uhum. E a paciência não é das minhas, né, minhas virtudes. Mas é essa coisa, eu percebo as projeções, né, do que eu quero, tenho percebido. Às vezes escapa, né? Não dá para, como nós estamos caminhando, não dá para ficar, ainda não consigo estar 24 horas por dia, tenta, às vezes eu dou umas escorregadas, eu falo, nossa, você não viu essa casca de banana aí, mas tudo bem, né? Tem umas casquinhas que a gente já consegue ver, eu falo, ó, não pisa aí não, que tem uma bananinha aí para você cair. E eu acho que mais pega, assim, essa nossa necessidade de ser muito importante e querer evoluir logo, né? Ai, como que... Posso sentar lá debaixo da árvore e meditar 2 dias, não consigo meditar nem 10 minutos, né? Já quer ser Buda. Mas é isso. Porque a gente tem o nosso ego que quer que você tá naquele, né? Sempre o perfeito, sempre o bonito, sempre o bom, sempre merece uma recompensa, né? Eu vou chegar em casa, vou assistir um negócio porque eu mereço, eu vou comer não sei o quê porque eu mereço. E é tudo pegadinha, né? É. Mas dá certo, ter paciência e ficar atento. Vai ter casca de banana. Hoje vieram com uma cascona assim, eu falei, Aí vamos. aqui não, eu falei, com essa cara, essa casca não me engana. Se vier disfarçado de outra coisa, tudo bem, mas com essa cara não. Aí eu fiz. Aí já me deu uma estrelinha. Ai, ai. Gente, o resumo da Elisa é o melhor, né? Sempre cômico. Não Muito tem jeito, às vezes eu falo, velho, mentira, eu falo, chora, seu doido, velho, você criou tudo esse monte de gente aqui. Aí eu fico olhando o povo lá dando as cabeçadas, aí eu falo, para de ser louco, não faz nem meia hora que você tava lá dando cabeçada junto com todo mundo, não faz a espiritualizada, não. E quando o povo vê, ai, mas você é espiritualizada, você é evoluída, eu falo, não, vocês... Uhum. É treino, é só treino. É só treino, não é verdade? A gente se perceber em pé de igualdade, entender que esse campo é único para todos, estamos todos em pé de igualdade. A única questão que nos separa são as decisões que a gente toma, né, do caminho que a gente vai percorrer, que automaticamente vai nos colocando em outros, com contato com outros tipos de mazelas. Mas, como eu disse lá no começo, todos nós estamos adoecidos de uma mesma doença crônica, que é a vidya, ignorância. Né? Todos aqui estamos em pé de igualdade na ignorância. Essa ignorância vai se manifestando de maneiras diferentes para cada um de nós. Às vezes, mais palatável, mais bonitinha, mais elitizada, né? Mais evoluída, mas é tudo ilusão, é tudo ignorância. E é por isso que o Vedanta, o Advaita Vedanta, que é o Vedanta não dual, ele traz muito essa consciência da gente tomar cuidado com os caminhos, né, que a gente toma, que nas nossas sadhanas, aquelas ferramentas que a gente escolhe para integrar esse conhecimento. Porque ele fala, não adianta você se tornar um yogi, aquele cara que faz as acrobacias e vira do avesso e tal, e achar que com isso você está superior a alguém, que você está sendo especial, né? Porque isso é uma grande pegadinha, que é o ego se espiritualizando, né? Ego espiritualizado não leva a gente para lugar nenhum. Então a gente precisa prestar atenção nessas mazelas do ego espiritualizado.
né? Para não criar essas projeções e esses enganos ao longo desse caminho. E é isso. Por hoje é isso. Então, alguém quer trazer mais alguma coisa, gente? Então, o resumo da ópera é: ninguém é especial. Estamos todos buscando as nossas percepções e nos discriminarmos cada vez mais, né? Sermos mais discriminativos dentro desse processo, acolhendo todos os objetos, gente, sem apego e sem aversão. Ok? Essa é o segredo, é a resenha do Karma Yoga, sem apego aos resultados. Então, nós vamos nesse instante encerrando essa sanga em gratidão, manifestando a nossa completude através do mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos vocês pela companhia, pelas partilhas. E até a próxima quarta. Ótima noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite.